O Edmar é um amigo dos fins de adolescência, né? A gente se conheceu na UFMG e hoje eu vou ter o privilégio e o prazer de ouvir o Edmar falar um pouco mais, falar um pouco dessa transformação histórica de conceitos centrais à sociedade. O Edmar é um excelente professor de história que eu muito admiro, tá? Extremamente consciente, equilibrado. Então, Edmar, para a gente é um prazer poder contar com a sua presença aqui, tá? Eu vou te colocar como apresentador na sala, né? Para você poder iniciar sua fala. Então, é um prazer te receber. Você pode se apresentar melhor para a gente e vai ser um prazer poder te ouvir hoje. A palavra está com você. Hoje nós vamos ter duas intérpretes, a Tuane, que está interpretando para a gente, e também a Ana Gabriela. Dá um oi aí, Ana Gabriela, o pessoal saber quem é você. Então, aí os surdos que estão participando já sabem quem serão as intérpretes para poderem focar nelas caso seja necessário. Então, são todos bem-vindos e a gente dá início agora a mais um encontro online do PET Letras. Edmar, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como o Carlos já me apresentou, sou professor de História. A gente fez já há muito tempo, né? Já há quase 2 décadas que a gente começou e terminou o curso de História. Depois eu fiz o mestrado em Teoria da História. O Carlos seguiu a vida, a gente não se encontrou mais desde os meados de 2003, se não estiver enganado, mas a gente se reencontrou recentemente nas redes sociais, né? E com isso a gente pôde estreitar alguns laços e percebemos muitas afinidades, inclusive teóricas, metodológicas, intelectuais, enfim. Eu fiz também a faculdade de filosofia, porque eu sempre fiquei numa situação meio híbrida entre história e filosofia, e aí eu acabei me forçando a fazer o curso de filosofia também, para complementar a minha formação. Bem, eu saí da academia, fiz o mestrado, fui trabalhar, porque eu tive uma situação pessoal, que eu não estava mais dando conta da vivência acadêmica, e aí fiz esse caminho. Me ressenti um pouco porque eu queria prosseguir os meus estudos, não prossegui, mas continuo trabalhando, continuo dando aula, lendo bastante, produzindo material, enfim. Se caso tiver algum problema, vocês estão ouvindo barulhos externos aí, Carlos? Porque minha janela está aberta. Se tiver algum problema, você me avisa. Tá tudo bem, mas às vezes a gente ouve alguma coisa, mas o ruído não está atrapalhando. Ótimo. Então é o seguinte, pessoal, a minha proposta hoje é falar um pouco sobre o campo em que a gente discute os conceitos históricos. Então, eu vou falar um pouquinho, e se a conversa for muito enfadonha, vocês me perdoem, por favor. A gente vai falar um pouco, então, sobre o campo da teoria da história, e aí é preciso esse fundamento, porque sem o qual a gente não entende o lugar de onde essa discussão está saindo. Então, eu vou falar um pouco sobre a discussão do campo do conhecimento histórico, que a gente chama de epistemologia da história, ou filosofia da história, ou teoria da história, e para conceituar, para exemplificar com alguns conceitos que a gente utiliza bastante atualmente e saber como é possível discutir esses conceitos. Eu não vou trazer para vocês, ou fechar com vocês, as possibilidades únicas de se discutir conceitos. Eu vou ampliar as possibilidades, ampliar os horizontes nos quais nós iremos trabalhar conceitos. Bem, então a proposta é falar do campo da teoria da história, depois falar sobre a história dos conceitos e exemplificar com 2 conceitos, que é a democracia e o fascismo. Bem, inicialmente, e aí vocês podem ficar à vontade para me interromper a hora que quiserem, tá? Eu vou falando, e quando eu começo a falar, eu custo parar. Então, por favor, me interrompam com perguntas. Quer dizer, eu tenho um tempo aqui, mais ou menos aí, caso você me dá um sinal também para a gente conduzir isso da melhor forma possível. Bem, o campo, a história como ciência é relativamente recente na história, né, da humanidade.
História da humanidade é redundância, mas enfim. Mas é relativamente recente, tem mais ou menos 200 anos que nós temos a história como um campo de conhecimento científico, um campo de conhecimento especializado. Surgiu ali início do século XIX, na Alemanha, e se espalhou pela Europa. Portanto, a questão da profissionalização do conhecimento histórico é recente. Portanto, num campo de conhecimento recente, os métodos, teorias, práticas, fontes e toda a construção do conhecimento também é recente. Então, todas essas variáveis, todos esses componentes do conhecimento também são recentes. Portanto, a gente sempre experimenta modificações, percebe modificações. É necessário fazer revisões, reconstruções, ressignificações daquilo que nós tínhamos até um determinado momento. Então, a história está passando constantemente por momentos de crise epistemológica. As crises, ao invés de serem coisas tomadas como um conceito negativo, a crise é extremamente necessária para rever preceitos, paradigmas e por aí vai. Muito bem, então a história, constantemente em crise, ela se reavalia constantemente também. Porque o objeto da história é a vida. E a vida é inescapável ao conceito. Então, é uma batalha quase hercúlea, é uma batalha difícil, muito grande, porque você tenta trazer ao discurso algo que já passou. Você tenta trazer ao discurso algo que é inescapável. Muito bem. Então, por conta disso, devido a essa situação, essa situação de constante crise, o historiador precisa se rever, precisa se repensar. Muito bem. Como as teorias são constantemente repensadas, o historiador achou que isso não era trabalho dele. Por muito tempo, o historiador achou que isso não era competência dele. O historiador achava que essa constante revisão do conhecimento era de outros campos do conhecimento. Que pensar, por exemplo, o fundamento do conhecimento histórico, a epistemologia do conhecimento, a filosofia, isso cabia a outros historiadores. E especificamente em relação aos conceitos também. O historiador, por muito tempo, ficou tomando de empréstimo conceitos de outras áreas, como a filosofia, como a sociologia, a economia, a demografia, por aí vai. Então, essa tomada de empréstimo foi, por muito tempo, benéfica e foi estimulada. E foi estimulada pelo seguinte, porque alguns historiadores muito importantes do início do século XX, o Lucian Ferber, por exemplo, dizia que era uma grande ilusão o historiador trabalhar ou pensar ou tentar trabalhar com a filosofia da história, com os fundamentos básicos necessários do conhecimento histórico. Então, se por um lado a história se via constantemente em crise para se repensar, por outro, a solução para esse problema vinha de fora. Então, perceba o paradoxo. Por um lado, a história tem a noção de que está em crise, mas, por outro lado, ele não tem os instrumentos para resolver essa crise. E aí ele recorre à sociologia, à filosofia. E isso pode enriquecer o conhecimento histórico, obviamente, porque o constante diálogo vai te permitir ver os problemas de uma forma perspectivada, de uma forma ampliada, de uma forma distante, e a distância traz sobriedade, a distância traz discernimento, mas, por outro lado, você acaba esperando do outro dizer o que você tem que fazer. E, portanto, mais grave ainda, você fica esperando o outro dizer o que você tem para fazer, mas de repente você não tem essa solução. E aí é necessário, portanto, pensar. E aí chega ali por volta da década de 70, 80, 60, 70, 80, os historiadores percebem que é necessário tomar em mãos esse trabalho conceitual, esse trabalho filosófico, esse trabalho epistemológico. Mas tomar consciência de que é necessário fazer esse trabalho epistemológico é o primeiro passo. Agora, uma coisa é pensar, publicar, enfim, não, quer dizer, uma coisa é pensar, começar a fazer a pesquisa, outra coisa é institucionalizar isso nas academias. Como é que você traz a consciência
da questão para a prática acadêmica, para começar a fazer as discussões. E aí você tem que lidar com o preconceito epistemológico. Você tem que lidar com uma situação que é muito grave, porque você já tinha um pressuposto de que os historiadores não teriam que trabalhar com a teoria da história, mas no momento em que o historiador toma consciência que é preciso, mas ele vai ter que enfrentar os seus pares. Esse historiador que se propõe à discussão intelectual, à discussão conceitual, à discussão epistemológica, ele vai ter que enfrentar os seus pares, que têm outras convicções. Então, é um caminho muito árduo, e é um caminho de fronteira. E é um caminho que é o seguinte, quando nós, historiadores, que trabalhamos com teoria da história, conversamos com os filósofos, eles nos veem como historiadores demais. Eles falam assim, olha, a discussão sua é muito, muito historiográfica. Ao mesmo tempo que quando nós falamos para os historiadores, eles acham que a gente é filósofo demais, é filosófico demais. Então fica uma situação imbricada, uma situação com quase um dilema. Você não sabe se você é um animal ou se você é humano. O dilema do centauro, né? Bem, diante dessa situação, as discussões históricas, as discussões teóricas, elas começaram a ser aprofundadas a partir de 80 e 90. De forma que hoje, graças ao trabalho de muitos historiadores, de todos os lugares inimagináveis, então os historiadores começaram a trabalhar esse campo mais específico da teoria da história, e quando eles se deram conta, quando houve um consenso de que o trabalho da teoria da história é fundamental para o conhecimento histórico, porque vai municiar o historiador com ferramentas básicas necessárias para entender a realidade, é preciso, portanto, construir esse campo. Então, na medida que as pessoas, a comunidade acadêmica entendeu, a teoria da história é importante. Agora, o que é a teoria da história? E aí a gente precisa construir esse campo de conhecimento, que não é filosofia, que não é sociologia, que não é antropologia, é história, é conhecimento histórico, feito por historiadores. Claro, a gente está sempre discutindo, a gente traz filósofos muito importantes para discutir com a gente o tempo todo, mas nós temos que entender que o trabalho da teoria da história é um trabalho de historiador. Bem, diante disso, uma das vertentes mais importantes do campo da teoria da história é o campo da discussão conceitual, a discussão dos conceitos. Ele está lidando com conceitos para fazer o seu trabalho. E aí, como o historiador manipula esses conceitos? Como ele lida com esses conceitos? O que são os conceitos? Bem, um perigo, de início, de partida, um perigo que nós temos que evitar a todo instante é o anacronismo. Porque o anacronismo, primeiro eu vou dar um exemplo, depois eu vou explicar por que o anacronismo ele é perigoso. Muito frequentemente e muito possivelmente, vocês tiveram nas suas aulas de história o professor dizendo o seguinte, por que o Cabral descobriu o Brasil? E aí, de repente, algum historiador fala, mas peraí, havia os índios aqui, como o Cabral descobriu uma coisa que já existia? Então, tem uma briga, tem uma discussão, tem uma contraposição de ordem étnica, né? Não há um questionamento do eurocentrismo. O eurocentrismo ele é questionado a todo instante diante desse conceito, descobrimento, né? Mas não se questiona outra coisa que é fundamental também. Claro, a discussão étnica ela é fundamental, é importante, ela é definidora, a gente tem que, não se pode falar em descobrimento, mas também não se pode falar em Brasil, porque o Brasil não existia. O Brasil, essa noção de nação brasileira, isso é um conceito do século XIX. Até o início do século XIX não existe Brasil.
Então, na medida em que, por exemplo, nós, atualmente, nos referimos a porque, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos Ouro Preto. E aí fala assim, a nossa Ouro Preto, o nosso ouro foi tirado daqui. O ouro, devido à colonização portuguesa, o ouro era território, foi achado, descoberto, explorado em território português. Aquilo era de Portugal. O território, esse espaço onde habitamos, era português. Então é mais legítimo e é mais fidedigno, teoricamente, a gente falar em América Portuguesa. E aí, a volta no meu ponto que eu havia indicado anteriormente, que é sobre o anacronismo. Então, quando a gente refere, é claro que nós temos um sentimento de pertença. A América Portuguesa é o nosso passado, né? Mas a gente precisa compreender especificamente qual é o nosso passado para entender as permanências, as coisas que ficaram desse passado e as rupturas, os momentos de ruptura. Porque se a gente se liga a esse passado sem questioná-lo, sem designá-lo de forma apropriada, a gente incorre no perigo de atribuir valores atuais ao passado. Afinal de contas, estamos nos comunicando na língua brasileira de sinais, mas o português, que são línguas oficiais do Brasil que foram trazidas devido justamente à construção feita aqui a partir da presença dos portugueses que trouxeram africanos e os escravizaram aqui e que imprimiram um massacre na população indígena. Então, perceber, portanto, as estratégias políticas, sociais, econômicas que foram travadas aqui no passado, nomeando essas estratégias de forma correta, a gente tem a possibilidade de encarar os fatos da forma como são. Bem, diante dessa situação, portanto, a gente tem que evitar a qualquer custo o anacronismo. A gente não pode atribuir os nossos valores ao passado. O passado ele está lá, ele pode ser visitado, mas ele não pode ser julgado pelos nossos preceitos morais, éticos, epistemológicos e por aí vai do presente. Mas a gente não pode conhecer o passado? Claro que pode. É o que a gente quer conhecer, é o nosso grande desafio, de compreender aquilo que se passou. E como é que a gente faz isso? Os conceitos. E aí os conceitos são fundamentais. Eu disse para vocês que é fundamental historicizar o conceito. Então, a gente historicizou, por exemplo, o que é o Brasil? Existe um Brasil colonial? A gente fala, continua falando, mas aquilo não é correto. Existe uma América Portuguesa. Existe um país dominado por um colonizador. Um colonizador que explorou esse território, submeteu milhões de pessoas à escravidão e dizimou outros milhões de pessoas. Então, a gente precisa dar nome correto para as coisas, mas historicizar esses conceitos. Então, portanto, ao historicizar, a gente tenta compreender, isso é quase uma utopia, tentar compreender o outro pela perspectiva do outro. Portanto, os nomes corretos são fundamentais. Mesmo sendo quase um movimento utópico, ele é importante. Compreender os conceitos na sua historicidade, avaliar o contexto em que esse conceito é produzido, as relações de força que estão ali em volta daquele conceito, a forma como as pessoas se compreendiam naquele momento, isso é fundamental, porque se eu penso, por exemplo, já vou começar dando spoiler aqui da democracia. Se eu penso, por exemplo, democracia hoje, se eu tento compreender o que é democracia, o que é Estado democrático de direito, tentando buscar ou justificar esse conceito a partir do que os gregos faziam, eu estou cometendo anacronismo. Existe uma relação tensa, mas importante, entre passado e presente, mas existe uma relação de permanências. Existem trocas. O passado vem construindo o presente, há uma tradição sendo construída. É claro que há, portanto, semelhanças.
o conceito ele traz uma possibilidade enorme de significados. Ele traz uma possibilidade enorme de modos de vida, de visões de mundo. O conceito ele carrega consigo algo muito poderoso. Mas é preciso compreender que quando a gente fala em democracia atual, nós não estamos falando democracia na acepção grega, né, que eles tinham uma compreensão específica lá. Bem, dito isso, é preciso diferenciar nesse momento, portanto, conceito e palavra. O que é um conceito, o que é uma palavra? Geralmente, a palavra, e vocês talvez até consigam compreender melhor do que eu essa situação, mas a palavra ela tem uma atribuição pragmática, uma atribuição direta, e geralmente tem um significado muito rápido de ser. Por exemplo, quando eu falo telefone, quando eu falo telefone, eu me remeto ao objeto. Mas é preciso lembrar que o conceito não é a coisa. O conceito telefone não é a coisa telefone. Existe uma distância. Porque, por exemplo, o Diogo, a Ana, a Andressa, cada um tem uma relação diferente, tanto com o conceito quanto com o objeto. O objeto telefone significa, de repente, para a possibilidade de se comunicar com um ente distante, é uma forma de aprendizado, é uma forma de estudo, é uma forma... Enfim, o objeto ele tem, portanto, outras significações próprias, particulares. O que o historiador tenta fazer é trazer esse objeto à palavra. Muito bem. A palavra que a gente reconhece na língua portuguesa e também em Libras então a palavra é o conceito, não é o conceito, mas a palavra é a entidade que remete ao objeto diretamente. Bem, uma outra coisa é o conceito, porque a palavra ela é pragmática, ela é direta, mas o conceito não. O conceito não. Dentro do conceito cabe uma multiplicidade enorme de outras palavras, significados. Quando eu falo, por exemplo, Estado, o Estado ele é um conceito. E por que ele é um conceito? Porque ele pode significar o Estado de Santa Catarina, ele pode significar o Estado de Minas Gerais, ele pode designar uma nação, um país, pode designar uma situação. Implica no Estado a questão econômica, a questão política, a questão social, a questão... Enfim, existem outros conceitos que estão fundamentando esse conceito maior. O conceito é um aglomerado de palavras. O conceito é polissêmico. O conceito tem uma multiplicidade de possibilidades de compreensão. Né? E é essa abertura que o conceito dá que permite a discussão. E o historiador, portanto, diante dessa polissemia, ele tem que investigar o que significava, por exemplo, dentro de um determinado contexto. A democracia, para a Grécia Antiga, significava a possibilidade de participação dos cidadãos dentro de um corpo político, de discussão, deliberação e por aí vai. Mas quem são esses cidadãos? Homens, maiores de 21 anos, excluir estrangeiro, excluir escravo, excluir mulher. Então, o processo democrático era uma democracia direta, o processo democrático, ele excluía um sem número de pessoas que não eram consideradas cidadãos. Então, portanto, por exemplo, hoje pensar em democracia no Brasil, em qualquer lugar que haja democracia, é se remeter quase de forma ontológica à cidadania. Mas a cidadania com uma noção universal. Na Grécia, não. Especificamente em Atenas, não. Atenas era um grupo que obedecia, que correspondia a determinados critérios. De deliberar, escolher e por aí vai. Essas noções, elas são permanências. Existem até hoje.
Então, por exemplo, num Estado democrático de direito, você pode falar. O pressuposto, por exemplo, é ter liberdade de expressão. Liberdade de expressão passa por imprensa livre, por liberdade de comunicação. Então, perceba que quando eu falo alguns conceitos, eu vou me remetendo a outras possibilidades, a outros fundamentos, outras variáveis que vão incrementando, que vão recheando esse conceito. Muito bem, vamos voltar lá na Grécia. A noção, portanto, de democracia na Grécia era um conceito específico, delimitado, mas que trouxe prosperidade para Atenas, que trouxe estabilidade política para eles, pelo menos por um tempo, né? Porque ali a situação pensar, por exemplo, até no próprio conceito de Grécia, os gregos antigos não se chamavam de gregos. Ele viu ateniense, eu sou ateniense, o outro é espartano, o outro é persa, o outro é hebreu, e por aí vai. Eles não se olhavam e viam assim, nós somos um país, nós somos uma nação. Não, de forma alguma. Eventualmente, houve momentos em que eles se juntaram contra o inimigo comum, mas atenienses e espartanos nunca se deram. E se juntaram ali no momento das guerras contra os persas, e aí se juntaram. Mas aí, logo depois da guerra contra os persas, os gregos se enfrentaram. Houve a Guerra do Peloponeso, por exemplo. Depois das guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, houve a Guerra do Peloponeso. Bem, e a Guerra do Peloponeso significou o colapso dessas civilizações. Claro, que foi ressignificada, que foi retomada pelos macedônicos depois. Enfim, depois dessa aulinha de história que vocês não... Enfim, né? Não precisa ficar aqui delongando essa aula de história, mas eu percebo o seguinte, até o conceito de Grécia, ele precisa ser repensado, porque não existia lá uma coisa chamada Grécia. As pessoas que moravam naquele momento, naquela região, se chamavam de helenos. E a região era conhecida como Hélade. Então, muito bem. Então, os atenienses, a democracia é uma criação ateniense, que foi retomada muito tempo depois da modernidade. E aí, se lá na Grécia Antiga, em Atenas, significava a possibilidade do debate, da discussão e da deliberação, na modernidade, a democracia, ela é pensada, na modernidade que eu falo, pessoal, é ali meados da Revolução Francesa. A democracia começa a ser pensada com mais atores. É para combater o privilégio do antigo regime, é para combater um governo não representativo, é para propor uma igualdade de todos perante a lei, e por aí vai. Então, a democracia ela ganha novas formas dentro do contexto moderno. E isso é importante também pensar que é o seguinte, nesse momento ali na França, da Revolução Francesa, que nós celebramos bastante, o conceito de democracia ele era também limitado. Por quê? Porque ele não incluía os escravos, não incluía servos em grande medida, não incluía as mulheres, e por aí vai. Portanto, quando a gente celebra a democracia trazida pela Revolução Francesa, também é preciso compreender que isso não era para todo mundo. E a noção de democracia universal que nós temos hoje é uma coisa muito recente. Eu diria mais, é da Segunda Guerra para cá. E no Brasil é pior ainda, porque no Brasil é só da ditadura militar para cá. Então, hoje, o conceito moderno de democracia ele implica outros atores, muitos outros atores que não eram pensados ou que não eram contemplados anteriormente. Portanto, sem querer... E, afinal de contas, qual é o conceito que vale? O conceito que vale é o conceito que a gente vivencia hoje, o que a gente explora dentro desse contexto. E outra coisa, o conceito de democracia ele está constantemente numa situação de disputa.
Perceba, por exemplo, sem entrar em questões político-partidárias, mas perceba, por exemplo, como a gente cotidianamente a gente ouve na mídia manifestações favoráveis e contrárias à democracia no dia de hoje, né? Então, assim, a gente está vendo, todo final de semana está vendo manifestações contrárias à democracia. Portanto, a democracia está está sendo disputada. O discurso sobre a democracia está constantemente disputado. Então, o conceito ele não é uma estabilidade da vida. O conceito ele sofre as vicissitudes da vida, ele sofre as brigas, as digladiações, as disputas efetivamente da vida. Então, o historiador trabalha com o objeto do historiador é um objeto que escapa a todo momento pelos dedos. Eu nunca vou ter 100% garantido um conceito que vai me dar uma estabilidade epistemológica para conhecer a realidade. A realidade que é fugidia, que é inantecipável, que não pode ser prevista, diante dessa situação, diante dessa realidade plural e quase inescapável, é muito difícil conhecer essa realidade, eu preciso lidar com um conceito que também sofre as mesmas variáveis que a realidade. O conceito está dentro de um contexto e ele está sendo disputado, ele está sendo brigado, ele está sendo, enfim. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado, ter um carinho especial pelo trabalho conceitual. O conceitual é fundamental. Então, quando a gente fala em democracia, a gente precisa falar quem está falando, qual é o agente dessa fala, qual é o agente desse discurso, em que contexto ele está dizendo, o que ele está defendendo, contra quem, qual é o antônimo da democracia nesse momento. Como é que a gente pode pensar a democracia num contexto, por exemplo, eu estou lendo muita coisa sobre a Rússia agora. A Rússia, por exemplo, se você quiser fazer uma manifestação na rua hoje contra o Putin, você vai preso. Se eu quiser aqui fazer uma manifestação contra o presidente atualmente, se eu tiver com máscara, por exemplo, eu posso fazer, né? Mas aqui, porque a gente tem uma democracia. Na Rússia, não. Na Rússia, mesmo que haja processos eleitorais, mas você não tem, por exemplo, a liberdade de expressão. Você não tem a possibilidade de se manifestar contrariamente aos órgãos instituídos politicamente. Muito bem, então, mas a Rússia é um caso muito específico, meu exemplo nem foi muito feliz, mas eu quero te dizer para você o seguinte, é que é preciso entender as condições sociais onde o conceito é gerado, onde ele é compreendido. Nesse sentido, um conceito muito importante que tem se falado bastante ultimamente é o conceito do fascismo, ou fascismo, né? Só para uma rápida aula de história, o nome fascismo, e todos esses conceitos que nós utilizamos, liberalismo, socialismo, comunismo, por aí vai, esse ismo, são conceitos forjados a partir do iluminismo para cá. Porque a modernidade modificou tanto a realidade que foi necessário criar neologismos, novas palavras, para dar conta da realidade que estava sendo transformada. Portanto, é o seguinte, o fascismo que surgiu, a primeira experiência histórica do fascismo foi na Itália. E de onde que surgiu esse conceito? Os fascistas tomaram emprestado um objeto que era levado nas legiões romanas. Esse objeto, basicamente, era um feixe de madeira com uma peça de metal na ponta, uma peça cortante de metal. Era mais ou menos uma coisa assim, desse tamanho, um feixe de madeira com uma ponta, como se fosse uma faca. Assim. E se chamava fascio, feixe de madeira. Fascio, feixe de madeira. Muito bem. E aí, os fascistas se fundamentaram lá na Roma Antiga para legitimar o seu movimento. Eles fizeram um apelo a uma coisa que é muito importante para a cultura e para a tradição romana, para a tradição italiana, para legitimar o seu movimento.
Agora, o Mussolini, que é o fundador, né, a pessoa mais importante ali do fascismo, ele pegou uma Itália em crise. Numa situação de crise, ele falou para as pessoas o que elas queriam escutar. Então, ele falou de uma forma muito contundente, de uma forma muito radical, de uma forma muito violenta, mas essa forma de falar, de se expressar, ganha muito apelo em momentos de crise, em momentos em que há dificuldade. E isso tanto valeu para a Itália como valeu para a Alemanha, que foi a segunda experiência fascista que nós tivemos no mundo. Houve muitas experiências fascistas em muitos lugares. Por exemplo, aqui no Brasil houve um movimento fascista, que é um movimento integralista, enfim, que estava ali no mesmo contexto. Pois bem, o fascismo, quando surgiu, a gente pode trazer algumas características básicas aqui para a gente entender o fascismo. O fascismo é um Estado militar, é um Estado militarizado. O uso da força é uma atitude política delicada. Então, qualquer movimento de instabilidade, ele é confrontado com a violência militar, né? Então, o uso das forças militares é uma coisa fundamental. Outra coisa muito importante é o culto a personalidade. Tanto Hitler quanto Mussolini eram pessoas cultuadas publicamente, de forma deliberada pelo Estado. O Estado fazia propaganda a todo instante. Então, você caminhava pelas ruas de Londres, você ia ver fotos enormes do Mussolini, e as pessoas tinham uma atitude de veneração diante daquela figura, né? E o Hitler era a mesma coisa. Censura aos meios de comunicação, não havia liberdade de imprensa, enfim, só vou ficar nessas quatro características. Há uma infinidade, viu, gente? Mas as quatro características. Então, é uma falta de liberdade de expressão, censura, culto à personalidade e um Estado militarizado. Diante dessas quatro características, a gente pode, portanto, a partir das permanências, a gente pode, de forma comparativa, trazer o conceito para os dias atuais. Quando a gente percebe, por exemplo, alguns estados, alguns países que começam a proceder da mesma forma, a gente pode dizer que, neste momento, alguns líderes mundiais flertam com aquela mesma noção. Se será ou não fascista, nós só teremos condições de avaliar daqui a um tempo. Porque é o seguinte, e aí eu já vou encaminhando aqui para finalizar essa parte. Quando nós estamos no meio de uma transformação, estamos vivendo um estado pandêmico, como é uma grande novidade, é uma situação inédita, nós não temos o vocabulário, nós não temos os conceitos fundamentais ou minimamente solidificados para explicar e designar a realidade atualmente. Nós não temos os conceitos agora. Nós estamos tomando emprestado alguns conceitos do passado. Diante do novo, que a história lida o tempo todo com isso, diante do novo, a gente vai ter que mobilizar o passado. E para mobilizar o passado, a gente precisa fazer escolha. Por exemplo, se a gente... eu vou dar um exemplo, e por favor não me entendam mal, mas se o Brasil fizer uma escolha de que o fascismo é uma experiência histórica positiva, e que, portanto, se os brasileiros querem impor isso ao futuro, então os brasileiros começarão a reproduzir o discurso fascista. E aí encaminhar ao futuro o horizonte de expectativa por meio do vocabulário, por meio das ações fascistas. Se for isso que os brasileiros concordarem. A democracia forte, fundamentada, articulada, solidificada, ampla, todas as pessoas. Se o Brasil quiser isso, ele precisa mobilizar a realidade por meio da narrativa, por meio dos conceitos, para construir esse futuro.
Então, perceba o papel fundamental, não só da história, mas de todas as ciências humanas, de uma forma geral, que lidam com esses conceitos. É preciso, portanto, mobilizar... Tem um probleminha aqui. É preciso, portanto, mobilizar a realidade atual por meio dos conceitos que nós damos conta dele. Primeiro, compreender os conceitos, né? Tanto no seu uso do passado quanto do presente. E a partir dessa compreensão, a gente precisa militar mesmo, militar epistemologicamente, eticamente, militar politicamente diante do conceito para ajudar a moldar o futuro. Bem, se isso for possível, que não depende só da nossa militância, porque, por exemplo, se a gente discute se o golpe de 64 foi golpe ou revolução, os fatos também se impõem. Vocês estão me ouvindo, Carlos? Porque deu uma coisa estranha aqui. Sim, nós estamos te ouvindo. Nós só não estamos tendo acesso à sua câmera no momento. Deu um problema aqui. Eu acho que voltou agora. Beleza, eu já estou terminando. Eu estava falando que a disputa sobre o conceito de revolução e golpe em 1964 é uma disputa, por exemplo, que por muito tempo não existia. Depois do fim da ditadura, havia um consenso na comunidade política, historiográfica e brasileira, de uma forma geral, que aquilo ali foi um golpe pronto. Só que havia um grupo pequeno que começou a dizer, não, é revolução, é revolução. E esse grupo permaneceu com esse discurso por muito tempo. Só que esse grupo começou a ganhar mais eco, começou a ganhar mais popularidade. E aí, então, cada vez mais, o grupo está se impondo por meio do discurso. Percebam que a coisa não é inocente, a coisa não é gratuita. Quando a gente fala de conceito, a gente pensa, nossa, que coisa abstrata, que coisa que não tem fundamento na realidade. Não, a repetição, a imposição, a disputa, a briga pelo conceito, ela é fundamental para a realidade que a gente quer construir. Então, esse grupo que está disputando desde muito tempo, é um grupo pequeno inicialmente, mas agora é muito grande, esse grupo vem se mobilizando para impor uma nova narrativa à história, uma nova conceituação da história, para dizer efetivamente que a ditadura militar não foi uma ditadura, que foi um regime, que um regime democrático-militar, que alguns, que eles acreditam, e que não foi golpe, e foi uma revolução, para evitar um outro golpe. Né? Foi uma contra-revolução, na verdade, que eles falam. Né? Muito bem. Então, eu trouxe esse exemplo aqui da ditadura militar, porque essa discussão está na ordem do dia, porque é importante, então, que no campo do trabalho científico, a gente lide com os conceitos da forma mais fundamentada possível para o tipo de realidade que a gente acredita, porque eu não posso falar pelos outros, eu posso falar pela minha pesquisa, pelo que eu acredito. Agora, se eu lanço apenas o conceito na sociedade, sem fundamentá-lo, sem organizá-lo, e só por meio da força, pode até que ele pegue, mas ele tem ali um prazo de validade. Agora, no momento em que eu mobilizo as pessoas diante daquilo que eu acredito de forma fundamentada, é possível, então, eu quero acreditar que isso vai mobilizar mais pessoas, que isso vai construir um futuro melhor, mais abrangente, mais plural, e que inclua todo mundo, né? Enfim, então, o conceito histórico, ele não é uma abstração vaga, mas ele é mobilizador da realidade. A realidade mobiliza o conceito e o conceito mobiliza a realidade. E essa troca ela é fundamental para a gente prosseguir na nossa vida. Por enquanto é isso, Carlos. Edmar, muito obrigado pela sua fala. Acredito que agora a gente tem bastante bagagem para poder conversar sobre algumas questões que estão relacionadas justamente a essa aplicação e muitas vezes manipulação de conceitos em prol de determinadas concepções ou de imposição de determinadas realidades como as que a gente tem hoje. Então, desde já, quero te agradecer muito pela sua contribuição.